E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus. Repita comigo essa frase. Ouvindo falar de Jesus. Pode ser um pouco mais forte, queridos. Ouvindo falar de Jesus. Amém. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Quando nós lemos um texto como esse, muito conhecido, eu imagino que você já deva ter discorrido a mensagem da sua mente. E o pastor vai pregar sobre o fluxo de sangue, a mulher que tinha 12 anos e tal. Eu já li esse texto, que me lembro, já ministrei esse texto pelo menos umas 5 vezes, que me lembro, umas 5 vezes. E eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva. E todos os dias, Deus fala com você de uma forma diferente, dentro de um texto que você escuta 200 mil vezes por ano. Aí você diz assim: o que vou ouvir dentro desse texto, se hoje o pastor pregou? O pastor hoje vai repetir a mensagem tudo de novo. Será? Deus nos surpreende, querido. Deus nos surpreende. E hoje eu estou comendo mais uma porção da palavra do Senhor. O cristão, o filho de Deus, o que serve ao Senhor, ele não pode ser uma pessoa jururu, uma expressão, permita-me, para baixo, desanimada. Quando eu vejo esse tipo de crente desanimado, carrancudo, só vive de mau humor, agoniado, triste, sem esperança, sem nada, meu Deus, o evangelho não entrou nele ainda. Porque o evangelho é boas novas, missionário. O evangelho é boas novas. Ele muda a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior. Ele molda, tira as arestas. Ele nos cura, nos liberta, nos transforma, nos prepara para a vida, para o dia a dia. A palavra tem resposta para a vida familiar, para a vida conjugal, para filho, para a vida profissional e para a vida espiritual. A palavra, ela é completa e ela é alimento para nós e respostas para nós em todas as áreas da nossa vida. Tudo que você quer de resposta, a palavra de Deus tem. E quando eu digo isso, e eu leio esse texto, porque eu pedi ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra hoje. E o Espírito me transportou para o texto da mulher que tinha um fluxo de sangue, que vocês conhecem a história, e eu não vou narrar. Eu só quero, dentro desses minutos que nos resta, tirar algumas lições que o Espírito Santo trouxe para nós hoje. Quando eu digo para nós, porque trouxe primeiro para mim. Eu não vim aqui só para pregar, querido. Eu vim aqui ser ministrado. E eu já fui ministrado para nós, porque essa palavra, ela bateu em mim. E eu preciso compartilhar com você, dentro desse texto, algumas verdades de Deus para nós. A mulher, ela sofria um problema, ela tinha um fluxo uterino, 12 anos. A vida nos surpreende. E às vezes nós achamos, escute o que eu vou dizer, nós achamos, porque passamos momentos difíceis na terra, porque passamos momentos tempestuosos na terra, nós às vezes queremos colocar Deus na parede e dizer assim: Deus, espera aí, eu agora estou te servindo e eu não quero passar mais problema. Pelo contrário, Jesus disse o seguinte: no mundo você vai ter aflições. Diante das aflições eu preciso ter o quê? Tem de bom ânimo. Aí nós achamos que tudo que acontece de ruim em nossas vidas, Deus é o culpado. Deus não é o culpado. Isso é coisa de terra. Porque o dia que você chegar no céu, não vai ter mais problema. Você não vai se preocupar mais com o cheque sem cheque que tem que cobrir. Você não vai se preocupar mais com a fatura do cartão que tem que pagar. Você não vai se preocupar mais com o filho de ir à escola. Você não vai se preocupar mais de ter que reformar a casa. Você não vai se preocupar em pagar o IPVA, de pagar o IPTU e outras coisas. Você não vai mais se preocupar. Porque no céu não tem isso. E se eu descobrir, eu até conversando com Deus, e Ele entende nosso linguajar, e eu disse: Deus, se eu descobrir que no céu tem tudo isso, eu não quero ir para o céu não. Claro que no céu não tem isso. Mas Ele disse: olha, no céu não tem, mas na terra você vai ter aflição.
Na terra tu vai repetir de ano se não estudar. Se tu não trabalhar, tu vai passar perrengue, porque Deus não gosta de cabra preguiçoso. Então nós precisamos entender que as coisas que acontecem na terra, elas são coisas de terra. Acontece aqui, querido, porque no céu não vai ter isso. Mas às vezes, algumas coisas acontecem com um determinado foco. Algumas eu busco com os meus pés. Outras, Deus está permitindo para me trazer um aprendizado. Outras é para que o seu nome seja glorificado. E eu preciso, e nós precisamos entender isso, porque senão, quando nós entrarmos no problema, nós vamos ficar malucos. Mas peraí, Deus, eu fui na consagração ontem, tu usou o vaso, dizendo que estás comigo, ali coladinho, juntinho, e agora eu entro nesse evento. Peraí, eu não estou te entendendo. A mulher tinha um problema uterino, 12 anos. Quanto tempo tem o seu problema? Ou o problema acompanha você há quantos anos, amado? Quantos anos esse problema me acompanha? Uma outra verdade que o Espírito trouxe para mim, e eu precisei escrever. A mulher lutou com o seu próprio recurso. A Bíblia diz isso. E que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Querido, o Espírito Santo falou uma coisa: nós, igreja de Deus, menina dos olhos de Deus, nós andamos por fé e não por vista. Então nós andamos na dependência dele. Quando nós começamos a aplicar os nossos recursos para querer viver aqui na terra, as coisas pioram. Ela aplicou todo o seu recurso, e as coisas, em vez de melhorar, piorava. Seria mais ou menos assim: uma amiga sabendo do problema dela, vamos aqui conjecturar para você entender. E você continua com problema? Ah, continuo. Olha, eu tenho um médico bom que há 20 anos atrás a minha avó teve esse problema e foi nesse médico. Olha, veio faz 20 anos, mas o médico ainda é vivo. Tu vai lá que vai ser batata. Mas esse médico é caro, hein? E eu sei que tu tem uma graninha, tu pode pagar. Parecia que a mulher tinha uma condição. Não, dinheiro não é o problema. Ela ia, marcava consulta, pagava, piorava. Ela saía frustrada. E aí, na outra semana, eu fui no médico, falou querendo melhor. Não, aquele camarada, aquele médico é conversa fiada. Ele só quer pegar teu dinheiro. Eu tenho um médico bom de família. Olha só, esse médico é 100 anos. Ele tem 100 anos que cuida de nós. É de geração em geração. Esse cabra é bom. Vamos lá. Sabe quando foi que aquela mulher, ela começou a entrar no caminho da vitória, da bênção? Versículo de número 27. Aquela mulher começa a acertar. Parte A do versículo 27. Você está com a Bíblia aberta? Leia, por favor, para mim. Marcos 5, 27. Parte A. Pronto. Olhe para mim, por favor, gentileza. Acabou. Aquela mulher sofreu 12 anos com um problema seríssimo e foi à lona. Dinheiro não tinha mais, mas ela começa a brotar sua esperança no seu coração quando ela ouve falar de Jesus. Queridos, eu apanhei muito aí, nesse ouvindo falar de Jesus. O Espírito Santo falou comigo o seguinte: um percentual considerável de pessoas que estão vivendo uma vida mesquinha, uma vida medíocre. Eu não estou falando de pobreza financeira, não estou falando isso não. O camarada está bem inteligente, tem condição financeira, tem um QI legal, tem quantos canudos for preciso, uma família estabilizada, mas está vivendo uma vida miserável. Sabe por quê? Porque ele não ouviu a pessoa certa. Ele não ouviu a pessoa certa. O nosso grande problema, muitas das vezes, é que nós ouvimos da pessoa errada. Ela sofreu 12 anos, perdeu tudo, mas um dia, em algum lugar, ela estava passando, não sei onde, a Bíblia não registra, diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela poderia ter ouvido falar de Jesus, sabe aonde?
Quem sabe na fila de um dos médicos da época. Ela estava na fila para fazer uma nova consulta e de repente alguém começou. E sabe da maior? Apareceu um tal de Jesus aí que está curando, está libertando, ele está curando tudo. E a mulher ali, peraí, opa, quem é esse camarada? Tudo? Poxa, a moça falou que o pessoal está falando que ele curou tudo. Tudo? Peraí, tudo inclui tudo. Tudo, não fica nada de fora, é tudo. Peraí, eu estou doente. Ela ouviu falar de Jesus. Querido, quando nós ouvimos falar de Jesus, a primeira coisa que se brota no nosso coração, o que é? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus.